Olá, gente querida deste imenso Brasil. Estou de volta mais uma vez aqui pelo canal de Relatos Históricos EFG. Estamos no mês de janeiro do ano de 2025. Um grande e fraterno abraço de gratidão para todos vocês que têm assistido os meus vídeos aqui no YouTube e demais redes sociais. Deixe o seu like, curte, compartilhe. Na sequência, vamos ao Relatos de hoje. João Batista Figueiredo nasceu no dia 15 de janeiro do ano de 1918. Foi o último general a ser presidente do Brasil durante o período do governo militar ocorrido no Brasil de 1964 a 1985. Figueiredo era filho do general Euclides de Oliveira Figueiredo, um dos líderes da Revolução de 1932 contra o governo de Getúlio Vargas. Figueiredo governou o Brasil entre 15 de março do ano de 1979 a 15 de março do ano de 1985 e foi o responsável por consolidar a abertura política do país através da lei da anistia e das eleições diretas para o Congresso e os governos dos estados. Figueiredo cursou várias instituições militares, como a Escola Militar de Porto Alegre, e permaneceu entre 1935 e 1937 na Escola Militar de Realengo, do Rio de Janeiro. Foi o primeiro aluno da classe e, por conta do bom desempenho, recebeu como homenagem o espadim entregue por Getúlio Vargas no Exército. Foi instrutor de cavalaria, cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, foi instrutor da precursora da AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras. Figueiredo atuou no Comando e Estado-Maior do Exército e ainda cursou a Escola Superior de Guerra. As atividades diplomáticas de João Batista Figueiredo contribuíram para a chegada ao poder. As primeiras missões ocorreram entre 1955 e 1958, quando Figueiredo integrou a Missão Militar do Brasil para a instrução do Exército do Paraguai. 3 anos depois, atuou no Conselho de Segurança Nacional e no Comando do Estado-Maior do Exército entre 1961 e 1964. Igualmente, foi um dos membros da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional do governo de Jânio Quadros. O primeiro cargo governamental exercido durante o período do governo militar foi o comando do SNI, Serviço Nacional de Informações, entre 1964 e 1966. No ano seguinte, Figueiredo comandou a Força Pública de São Paulo e entre 1967 e 1969, o primeiro regimento de cavalaria de guardas, os Dragões da Independência. João Batista Figueiredo chegou a chefe do Estado-Maior em 1969. Nos anos seguintes, foi chefe do gabinete militar do presidente da época, Emílio Garrastazu Médici, e foi empossado ministro-chefe do SNI no governo de Ernesto Geisel. Em 1977, Figueiredo ascendeu ao posto de general 2 anos depois, por meio de eleição indireta, que lhe garantiu 355 votos e chegou à presidência do Brasil. A fim de mostrar que o governo militar estava chegando ao fim, Figueiredo promulgou várias leis que favoreciam a volta dos civis ao poder. João Batista Figueiredo casou-se em 1942
com Dulce Figueiredo e tiveram 2 filhos. Após deixar a presidência, Figueiredo abandonou a política. O governo de Figueiredo foi caracterizado pelo processo de abertura lenta e gradual da política. Isso queria dizer que todo o transcurso foi controlado pelos militares. A abertura política esteve entre os principais compromissos assumidos por João Batista Figueiredo durante a sua gestão. Promulgou a lei da anistia, aprovada em agosto de 1979, em que os perseguidos políticos puderam retornar aos empregos e os exilados voltarem ao país. O processo de democratização passava ainda pela garantia da pluralidade partidária. Até então, o Brasil vivia o bipartidarismo e somente existiam 2 partidos, a Arena Aliança Renovadora Nacional e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Com a abertura política, vários partidos surgiram, como PDS, Partido Democrático Social, onde se concentraram os ex-integrantes da Arena, PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e integrado por aqueles que formaram o MDB, e liderado pelo deputado Ulisses Guimarães. O PP, Partido Popular, fundado pelo deputado Tancredo Neves, na época. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, fundado por Getúlio Vargas. PDT, Partido Democrático Trabalhista, de orientação à esquerda e liderado por Leonel Brizola. E o PT, Partido dos Trabalhadores, fundado pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Na gestão de João Batista Figueiredo, foi aprovado o projeto que garantia o voto direto para governadores e prefeitos, e deputados e senadores, mas não para presidente. O presidente João Batista Figueiredo teve que lidar com um momento conturbado, pois a abertura política não foi bem recebida por grupos radicais. Além das questões eminentes relacionadas à política interna, João Figueiredo precisou administrar a crise econômica do exaurido modelo adotado pelos governos militares. A crise do petróleo foi um dos principais obstáculos. A fim de escapar da independência externa no petróleo, o governo colocou em prática a segunda fase do pró-álcool. Este consistia em buscar alternativas de combustíveis renováveis. Assim, o Brasil passou a ser o único país a ter carros movidos a álcool. Ainda em 1981, foi criada a CUT, Central Única dos Trabalhadores. A participação popular nas eleições para o Congresso e para os governos dos estados ocorreu em 1982. Em 1984, ocorreu a campanha Diretas Já para a escolha do presidente da República. Apesar da intensa campanha realizada pela população brasileira, a emenda não foi aprovada. Por isso, Tancredo Neves chegou ao poder por eleições indiretas ocorridas em 1985. Por sua parte, o general João Batista Figueiredo se recusou a participar da sucessão e não entregou a faixa ao vice-presidente José Sarney, empossado devido à doença de Tancredo Neves. O ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo faleceu no dia 24 de dezembro do ano de 1990. Ele tinha, na época, 81 anos de idade. Em seu apartamento, no condomínio Praia Guinlé, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele sofria de insuficiência renal e cardíaca. O velório do ex-presidente, por decisão de sua esposa, Dulce Figueiredo, foi realizado no próprio apartamento onde morava, com a presença unicamente de familiares e amigos próximos da família. O sepultamento do general foi no cemitério do Caju, zona norte do Rio de Janeiro.